Hoje é 31 de maio de 2022. São 16 horas e 40 minutos. Eu tenho feito uma ou outra audiência criminal com a aplicação das regras novas instituídas no chamado processo ou procedimento digital, substituindo-se o papiro, o papel, inventado ou materializado, no final das contas, a partir dos egipcíacos. E isto, para mim, aos 62 anos de advocacia criminal constante, contínua e uniforme, a experiência está sendo dramática, porque meu aprendizado todo se fez sobre o papel, sim, sobre a datilografia antes e depois mesmo pela digitalização dos teclados de computador, mas sempre o papel impresso. De repente, com o chamado bicho, com esse microcosmo, a justiça penal brasileira se reinventou. E eu fui posto frente às chamadas salas virtuais, fictícias, é claro, sobre juízes que estão à distância, frente a magistrados que estão muito ao longe, frente a testemunhas que têm uma fisionomia quase que aleatória, porque não são cheiradas, não são visualizadas fisicamente, são quase que reinventadas na tela dos computadores, sobre servidores da justiça que também não se encontram próximos, mas sim postos em circunscrições territoriais muito diferentes. E outro dia eu precisei dizer: meu reino, meu reino não é mais deste mundo. Porque precisei de um assistente muito versado, aliás, na ciência da nova tecnicidade. Precisei ser auxiliado porque ele estava a premer, ou premir. O verbo premer sempre foi um mistério para mim. Ele precisava apertar os botões do computador, do teclado, para me colocar num ou no outro pedaço da chamada audiência virtual. Um problema verdadeiramente assustador para mim, que estou acostumado, sim, a transpirar e sofrer nas hipóteses mais sanguinolentas dos debates judiciários, e estou acostumado a trocar os meus olhares, aliás, muito íntimos, com o colega
que está ao lado, que estou habituado até de vez em quando, oportunamente, a dar um toque com os pés, nos pés do companheiro, a alertá-lo para que não pergunte determinada particularidade ou para avisá-lo de que precisa fazê-lo, para não tossir quando se precisa responder a uma advertência qualquer do magistrado, ganhando-se tempo para não se ripostar agressivamente ao eminentíssimo juiz e para, eventualmente, não se retirar da chamada sala virtual, desligando a face ou o corpo da presença, que é uma presença fictícia naquela audiência também, feericamente diferente daquilo que eu estou acostumado a observar e diferente daquilo que eu estou acostumado há 62 anos a realizar. Isto, de um lado, é, sim, uma virtualidade, uma audiência feita desta forma, ela se despe de qualquer concretude, porque ela precisa ser reinventada na imaginação dos partícipes. Aconteceu numa dessas oportunidades em que eu participava de um ato processual do estilo que o chamado magistrado deprecante estava na comarca longínqua, em outro estado da federação. A comarca deprecada estava aí a 200, 300 quilômetros de distância. As testemunhas estavam também colocadas em diversos pedaços do território nacional e não havia juiz presidindo a chamada audiência na circunscrição territorial deprecada pelo magistrado pedinte, ou seja, aquele que estava a se socorrer do colega. Quem estava na comarca deprecada? Havia 2 técnicos em computação. Eles, sim, estavam a dirigir praticamente os trabalhos na audiência presidida, sim, pelo juiz deprecante, pelo juiz a pedir socorro e nunca ao juiz a socorrer, porque o juiz a socorrer estava provavelmente num outro local. Estava, quem sabe, a almoçar, estava em outra diretriz territorial, enfim, estava em casa. E a audiência se fez de forma até ríspida, porque o juiz deprecante mandava, assim, naquele contorno físico todo, a concretizar-se na audiência presidida, em tese, pelo juiz ausente. Isto violenta, com certeza absoluta, qualquer predicado do Código de Processo Penal, vertendo na nossa atuação jurisdicional e na nossa atividade concorrente para o fazimento da justiça no país. É uma hipótese só. E eu, aos 62 anos de advocacia criminal, nunca tinha visto ou participado de uma hipótese igual ou parecida com aquilo que estava a acontecer. Isso, portanto, é aquilo que se chama de uma audiência online ou digital, não escrita, com
procedimento que teria, se quando feito da forma tradicional, umas 2.000 páginas, quem sabe, afinal o processo. O cérebro humano é muito complexo e precisa adaptar-se a esse tipo de formalidade inventada, assim, pelos nossos dirigentes e pelos nossos especialistas nessa técnica nova introduzida no campo do direito processual em geral e no campo do direito processual penal em particular, porque nessa nova percussiência da técnica jurídico-penal, nós precisamos recorrer muito também à imaginação e, se quando levados à manutenção ou à construção de alegações finais em processo do tipo, nós vamos ter que percorrer as telas do computador a saber como vamos justificar verbalmente a chamada alegação final naquele processo que está em finitude. Uma característica absurdamente anômala, extravagante, esquecendo-se a grande maioria, esquecendo-se a quase totalidade dos partícipes e que se decide ali a liberdade de réus que são levados a ver ou a imaginar o que está a acontecer nas laterais, com determinações muito curiosas às vezes. O réu não pode sair da sala, o réu tem que ficar na sala, o réu não pode ausentar-se, o réu não pode ver o que está acontecendo na sala de audiências, mas a sala de audiências, no sentido bem prático, ela não existe. Ela é formada por uma série de compartimentos ou pequenas janelas em que as criaturas entram e saem ou ficam e são proibidas de entrar e devem ausentar-se e devem deixar a negritude substituindo a iluminação das janelas, onde as testemunhas, onde até o réu está a observar o que se passa. O réu precisa sair da sala. O réu não pode entrar na sala. Onde o réu vai estar se não puder entrar na sala? O réu, de repente, está na cozinha da sua casa e precisa entrar na sala. Para entrar na sala, ele tem que sair da cozinha. Para sair da sala, ele tem que sair da cozinha. Então, de repente, o réu nem está no Brasil, o réu está num paradisíaco local posto nas lonjuras, mas o réu está na sala ou não está na sala. Atende ao chamamento ou não está atendendo ao chamamento. Não pode comunicar-se com o advogado, precisa comunicar-se com o advogado. Mas o seu advogado não está na sala. O seu advogado, na verdade, está numa comarqueta ou numa comarcona a centenas de quilômetros de distância. O juiz, de repente, nem é aquele juiz que deveria estar aqui, porque o juiz deprecado não está posto no território da sua circunscrição, está em férias, ou está numa emergência, ou está a visitar a tia da sua esposa, mas tem que fazer a audiência para presidir aquela audiência na comarca deprecada.
E o nosso Poder Judiciário, por mãos ou por perspectivas criadas pelos Conselhos Nacionais de Justiça, quiçá, ou por técnicos no assunto, a nossa justiça inventou essa forma de enfrentar a pandemia. E, em razão dos microbichos existentes na nossa comunidade humana, sujeitar os acusados a tal tipo de visualização que é uma ficção, sim, posta a agir para que a justiça não pare. Isto tem sido ou vem sendo, com relevo na justiça criminal, admitido por nós todos, por advogados, por juízes, por promotores de justiça, por réus, por testemunhas, enfim, pelos partícipes em geral, no sentido de que a justiça penal precisa andar. Os processos precisam ter começo, meio e fim. Então todos se ajustam nesse sentido, que é um sentido dramaticamente cômico ou comicamente dramático, se assim se pode inverter a ordem dos fatores. Eu confesso que preciso mesmo me dispor com muito boa vontade a coparticipar desse tipo de facetamento da justiça penal, ciente e consciente de que dali, nessa ficção jurídica, pode resultar uma sentença a muitos e muitos anos de apenamento. Uma expressão curiosa, mas é um vernáculo bem posto. Mas isso eu não faço sem uma resistência muito grande, porque se e quando nós estamos a partir para essa ficção, no sentido de agilizar a nossa justiça penal, nós estamos a violentar, assim, o Código de Processo Penal, criando a margem da legislação posta a viger, criando situações que são emergenciais, mas que resultam repetidamente em condenações gravíssimas, recaindo sobre a pessoa dos acusados. A propósito disto, um eminente advogado, um dos melhores civilistas que o país tem, o doutor Luiz Carlos Arruda, mandou um excerto obtido na internet e identificável na fonte que tem identificação absolutamente possível. Abaixo, o Dr. Luiz Carlos Arruda mandou uma série de considerações concernentes à avaliação da nossa justiça perante outros 139 países ou outras 139 nações. E o Brasil ficou à frente apenas nessa classificação, ficou à frente apenas de Trindade, Tobago, Peru, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Está na posição 133 em 139 nações avaliadas. A nossa justiça penal se põe na
centésima primeira, segunda posição mundial entre os 139 países avalizados. Em outros termos, é uma distribuição de justiça nessa avaliação técnica péssima. Péssima. Os Estados Unidos da América do Norte aqui se põe em 30º lugar, não é bom, mas é bem melhor que o nosso, porque o nosso lugar é 112ª colocação. Tocante à colocação de imparcialidade do sistema de justiça criminal, nós só perdemos para a Venezuela. Estamos vencendo só a Venezuela. E termina o texto: tais dados revelam de forma clara a completa disfuncionalidade do sistema criminal brasileiro. Ele é tão ruim que consegue reunir a um só tempo, segundo os críticos, os piores defeitos possíveis: discriminação e ausência de efetividade. Quem quiser examinar isto pode buscar a retratação dessa senha ou dessa fonte que vai abaixo. E o Dr. Luiz Carlos Arruda manda esse texto no sentido de cooperação para que nós possamos assentar a nossa atenção no sentido de buscar ou de tentar melhorar esta coisa toda. Isso sem que nós tivéssemos sob a atenção essa ficção jurídica concernente à inovação instituída com os chamados processos online, que passam a ser uma virtualidade que seria cômica, se não fosse trágica. E lá na Vevá.